Olá, boa noite. Um acordo entre empresários e rodoviários na manhã de hoje, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, descartou a possibilidade de greve dos trabalhadores do transporte coletivo para esta sexta-feira. E também na manhã de hoje, a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação emergencial na Justiça para evitar o reajuste da tarifa programado para este sábado. Em seguida, ao anúncio do aumento da passagem de ônibus em Manaus de R$ 3,00 para R$ 3,80, previsto para começar a valer neste sábado, veio o aviso de greve geral dos rodoviários, prevista para acontecer a partir da meia-noite desta sexta-feira. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários já havia convocado toda a categoria e aprovado nova greve geral por tempo indeterminado. Mas a direção afirma que a paralisação não irá mais acontecer amanhã, já que agora está previsto o reajuste salarial de 10% para os rodoviários e a concessão de benefícios para esses trabalhadores das empresas de ônibus. Não tem por que mais fazer a greve, não tem sentido fazer greve, até porque já há uma proposta para ser cumprida a partir do dia 1º de março. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o reajuste para os trabalhadores, para ser concedido, deve estar de acordo com a planilha de custos do sistema, a ser apresentada nesta sexta-feira pela Prefeitura na Câmara Municipal. Essa questão dos 10% vai ser anunciada amanhã, porque é o valor que consta da planilha de custos. Então, quem determina isso é a Prefeitura, que vai publicar amanhã a planilha. Em audiência realizada esta manhã no Tribunal Regional do Trabalho, o Sinetran desistiu da ação que questionava a legalidade da última greve geral realizada pelos rodoviários no mês passado. Nós abrimos mão da multa, no caso da greve ilegal. Em troca, eles se comprometeram a não mais fazer greves dessa natureza, e que entendemos é vantajoso para a sociedade. A presidente do TRT-11 e a procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho querem a garantia do cumprimento de um acordo. A preocupação do Ministério Público, que ficou bem clara, é pelo descumprimento de outros compromissos já assumidos anteriormente. Mas nós não podemos trabalhar aqui na Justiça, nos nossos processos do trabalho, com essa hipótese. Tanto que eu exortei a que as partes cumpram os seus compromissos assumidos hoje. Esta dona de casa diz que o anúncio de suspensão da greve dos rodoviários tranquiliza a população. Então, se isso vem para o bem-estar da população, né? Nós gostamos, sim. Esse professor universitário defende que todo o trabalhador precisa, sim, ter seus direitos garantidos. Nós temos que considerar dois aspectos. A greve sempre foi um direito do trabalhador, é a única arma do trabalhador. Mas, por outro lado, essa situação de vai ter greve, não vai ter greve, ela deixa a população muito insegura. Os usuários ficam mais tranquilos em relação à suspensão da greve, mas não concordam com o novo valor da tarifa que será cobrado a partir deste sábado e que vai afetar o orçamento de milhares de trabalhadores. Olha, infelizmente a pessoa tem que tirar da cesta básica, no caso, porque não tem outra saída. Porque o dinheiro do assalariado já é um dinheiro já contado. A Defensoria Pública entrou com uma ação judicial para tentar impedir o aumento da passagem de ônibus na capital. A medida, conjunta com o Ministério Público do Estado, é de urgência. Já a polícia investiga o incêndio de um ônibus do transporte coletivo ocorrido na noite dessa quarta-feira no bairro Armando Mendes, na zona leste da cidade. O ônibus estava estacionado no final da linha e ninguém ficou ferido. E sobre essa ação na Justiça, a juíza de direito Etelvina Lobo Braga, titular da terceira vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Manaus, determinou que a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado promovam uma emenda à petição.
Na decisão, a magistrada diz que o documento não atende aos requisitos de tutela de urgência e pede que os autores da ação adicionem documentos que comprovem o direito e os fatos que devem ser deduzidos. A juíza também mencionou que os argumentos apresentados eram confusos e que, caso os autores da ação atendam à recomendação, a magistrada poderá analisar o processo ainda nesta sexta-feira. Pelo menos 200 pessoas foram retiradas na manhã de hoje de um terreno localizado no ramal do Pau Rosa, na comunidade do Tarumã, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, cerca de 150 barracos foram destruídos com a ajuda de tratores durante a reintegração de posse, que contou com o apoio de militares do Comando de Policiamento Especializado da PM. E uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, divulgada este ano, aponta Manaus como a quinta pior entre as maiores cidades do Brasil no quesito saneamento básico. De acordo com o estudo, apenas 10,4% de todo o esgoto produzido em Manaus recebe tratamento, mas a concessionária dos serviços de água e esgoto rebate esses números. O estudo é baseado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, mas um dos pontos que evidencia a clara deficiência em avanços efetivos nessa área pode ser visto a olho nu. Nesse igarapé, localizado na zona oeste de Manaus, é possível ver lixo, água poluída e esgoto sendo despejado direto no leito do rio. Sim, né? Como se pode ver, né? Uma grande poluição mesmo, né? Um lixo horrível. A casa deles que não presta, eles jogam. Então tudo isso também causa problema, né? Porque já que nós pagamos, sim, nós temos o direito. De acordo com o estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil em 2017, que levou em consideração dados colhidos em 2016, apenas 10,4% de todo o esgoto produzido na cidade é coletado. Mas para o diretor da concessionária Manaus Ambiental, empresa responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto na capital, os números do Instituto Trata Brasil só levam em consideração as habitações que se encontram ligadas no sistema de coleta da cidade. Para ele, Manaus já teve um avanço bem mais significativo. Manaus já tem hoje 35% de esgoto coletado e tratado adequadamente, por várias ações. Ações da concessionária Manaus Ambiental, ações de particulares, né, que já, através de uma legislação municipal, que é o Proáguas, desde 2007, todos os empreendimentos de Manaus já são construídos com coleta e tratamento. Então, Manaus já vem avançando estruturadamente na solução do abastecimento e do esgotamento sanitário. Cerca de 70 milhões de reais serão investidos nesse ano na construção de mais de 40 quilômetros de novas redes coletoras e na construção e ampliação de estações de tratamento de esgoto. A capital do Amazonas se encontra com infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto na ordem de 35%, um percentual baixo, mas que se aproxima da média nacional. Até 2030, com o plano de saneamento da cidade, é que Manaus chegue a 80%. Então, Manaus é uma cidade hoje que tem um planejamento e tem uma execução desse planejamento acompanhado pelo governo do estado, pela prefeitura, para que a gente saia desses patamares que são sugeridos nessas pesquisas para um patamar de qualificação nacional. Segundo a Manaus Ambiental, cerca de 20% da população são beneficiadas com o serviço de saneamento básico. Aproximadamente 400 mil pessoas aí. Né? Desses 35%, 20% são operados pela concessionária. Os demais 15% é operado pela iniciativa privada, no sentido, alguns condomínios que já têm o seu sistema, alguns prédios espalhados pela cidade que também já são concebidos com a coleta e tratamento. E na manhã de hoje, o motorista que precisou trafegar pela Alameda Cosme Ferreira, na altura do bairro Coroado, precisou ter paciência e os moradores da região também, porque ficaram sem água. É que na noite desta quarta-feira, uma tubulação da Manaus Ambiental voltou a se romper. Os serviços foram finalizados ainda pela manhã e a concessionária de água afirmou que desta vez isolou a tubulação antiga e desviou o trajeto da água para garantir o abastecimento na região afetada. Esse foi o segundo rompimento na mesma região em menos de 10 dias. O Amazonas encerrou 2016 com mais de 200 mil pessoas desempregadas. É a quinta maior taxa de desocupação do Brasil. Os dados foram divulgados pela manhã de hoje pelo IBGE.
70% em comparação a 2015. A taxa de desocupação de 14,8% foi a maior registrada segundo a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Superior ao mesmo período de 2015 e é a quinta maior taxa de desocupação do estado do Amazonas. A taxa de pessoas desocupadas no Amazonas no quarto e último trimestre de 2016 foi de 14,8%. A variação em relação ao terceiro trimestre foi de 1,2 pontos percentuais, mantendo uma significativa variação. No caso da capital, Manaus, a gente percebe também uma elevação significativa na taxa de desocupação, e em relação à região metropolitana de Manaus, apresentou uma taxa de desocupação de 17,9% em 2016, superior a 2015 e a terceira maior taxa de desocupação de todo o país entre as regiões metropolitanas. A taxa de participação na força de trabalho, que representa o número de pessoas na força de trabalho em relação àquelas em idade de trabalhar, foi de 62%. No último trimestre de 2016, a população em idade de trabalhar no Amazonas alcançou 2.836.000 pessoas. A variação teve um crescimento de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2015, a variação foi 1%. A PNAD contínua divulgou também os grupamentos de atividade. Agricultura, comércio e indústria sofreram a maior queda no número de postos de trabalho. Em relação ao rendimento, a gente percebe que, de modo geral, em todos os grupos de atividade pesquisados, comércio e serviço, indústria, construção, agricultura, em todos esses grupos de atividade a gente houve uma perda salarial e uma redução dos salários pagos aos trabalhadores. Isso reflete exatamente no poder de compra. Então, o estado do Amazonas foi o estado em que houve maior perda do poder de compra dos trabalhadores, uma redução de 8,9% no poder de compra da população. E o estado do Amazonas, o estado do Maranhão, o estado do Amazonas, Maranhão e Amapá foram os estados que apresentaram a maior perda de postos de trabalho com carteira assinada. Quanto aos rendimentos, agricultura e serviços domésticos continuam sendo as atividades que pior remuneram seus trabalhadores. O salário chega a R$ 499 a R$ 706 reais. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, previsão de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Benjamin Constant, o dia amanhece com muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. No município de Lábrea, tempo encoberto com pancadas de chuva e possibilidade de ventos moderados ao longo do dia. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Alvarães, muitas nuvens durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de ventos moderados. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Estudar nos Estados Unidos faz parte do sonho de muitos brasileiros. Afinal, as instituições americanas lideram o ranking de qualidade de ensino. Mas as mudanças recentes nas regras para tirar o visto americano deixou os estudantes preocupados. Apesar do temor, empresas de consultoria dizem que não é preciso se preocupar e que não foi registrado nenhuma queda na procura por universidades no exterior. Luiz Felipe é advogado, mas sempre sonhou em estudar nos Estados Unidos. Com a carreira consolidada, ele pretende se mudar do Brasil para fazer mestrado lá fora. Com a concorrência acirrada, ele procurou uma empresa especializada em consultoria para quem pretende estudar em outro país. Com o processo burocrático, essa foi a alternativa. Eu decidi por 8 universidades, que dentre essas universidades eu já tive resposta de uma, que foi a Universidade de Vanderbilt, que eu fui aceito, Eles me ofereceram uma bolsa de $30 mil, então foi uma coisa que me deixou muito feliz. Estou muito ansioso, com muita esperança também de que as outras vão receber resultados positivos também, espero que dê tudo certo.
Mas nem todos têm a mesma resposta positiva que Felipe. Muitos estudantes que têm esse sonho estão receosos com as mudanças anunciadas pelo presidente Donald Trump, que mudou as regras para o visto de entrada nos Estados Unidos como turista. Quem pretende estudar lá fora teme que outras regras possam afetar o visto estudantil. De acordo com esta diretora de um escritório de orientação de estudos vinculado à Embaixada Americana, nada mudou. As universidades até criaram uma campanha para esclarecer #You are welcome here. Quem acessar isso vai ver que as universidades continuam com toda boa vontade de dar boas-vindas a todo estrangeiro que quiser participar. Por quê? As universidades americanas prezam muito a diversidade cultural. Elas não vão abrir mão disso. Para este empresário que auxilia na admissão de alunos em universidades americanas, a procura por bolsas de estudos por parte dos manauaras não reduziu. Aqui os estudantes são preparados para os testes, redações e na produção de documentos necessários. O número de aprovados com ajuda nesses quesitos é alto. Não afetou em nada os brasileiros que aplicam para universidades nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Temos até alunos que ganharam bolsa de R$100 mil, entendeu? Para mestrado em Direito, que é relativamente raro. Então, cria-se, sim, uma apreensão por parte dos pais, por parte dos alunos, mas nós, brasileiros, não. Sem mudanças para os estudantes, a procura pelo visto estudantil continua grande. O decreto de Trump foi para suspender a entrada de estrangeiros de 7 países islâmicos. E para o visto de turista dos brasileiros, o que houve foi um retrocesso. Nada mudou para estudante e nem mesmo para turismo. Para turismo, o que aconteceu foi um retrocesso das leis mais duras que já existiam e voltaram agora. Mas para estudar, absolutamente nada mudou. E na manhã de hoje, os alunos da Escola Estadual Jacimar da Silva Gama, do bairro Petrópolis, participaram da primeira edição de 2017 do projeto Bande a Escola. A ação é desenvolvida pela Bande Amazonas para promover a responsabilidade social e ambiental nos alunos da rede pública de ensino. Um dia atípico para os estudantes do 4º e 5º ano da Escola Estadual Jacimar da Silva Gama, na zona sul da capital. Ansiosos, eles se preparavam para um passeio ao zoológico do SIGS, promovido pela Band Amazonas, que faz parte do programa Band e a Escola. Eu estou adorando esse passeio e encontrar muitos animais lá. O que você acha desse passeio hoje com seus amigos até o SIGS? Vai ser muito legal. O que você espera encontrar por lá? Muito animais. A iniciativa do programa é de cunho social e visa promover a educação ambiental aos alunos. Aqui no SIGS, na prática, o entendimento dessas questões ficam bem mais fáceis para serem compreendidas. Animais em extinção foram mostrados para que a conscientização comece desde cedo. Eu fiquei muito triste que alguns macacos foram ameaçados. Essa é a primeira edição do Band e a Escola deste ano. Ao longo desses 3 anos de programa, cerca de 700 alunos já participaram. Aqui, a educação ambiental é tema primordial, assunto que vai fazer total diferença na vida deles futuramente. Justamente é nessa fase a conscientização dessas crianças, se torna bem mais fácil para elas compreenderem e ao longo da vida, quando for crescendo, já cresce com aquela mentalidade de preservação dos animais, do meio ambiente como um todo. A visita ao aquário amazônico, que abrange peixes ornamentais e exóticos da região, renderam boas lições. Eu estou achando muito legal, com ele a gente aprende muita coisa e aí a gente já sabe como cuidar deles e que eles são muito importantes para a nossa natureza. Depois de aprenderem sobre o meio ambiente, chegou o momento de conhecerem os estúdios da Band Amazonas. Os olhos observadores entregam a curiosidade de entender como funciona a mágica da TV. Observar os mecanismos para levar o Band Cidade ao vivo ao ar foram os destaques. O passeio foi oferecido pela Band Amazonas. Eu amei essa ideia, maravilhosa mesmo, porque a experiência que eles estão tendo hoje vai guardar parte da vida. De participar, como foi hoje, participar do jornal, conhecer
todos os ambientes. Para que vai servir para a vida deles? Para o crescimento. Uma troca de experiência tanto para os jornalistas quanto para os pequenos, que compreenderam todo o processo de funcionamento de um jornal de TV. Alunos da Escola Estadual Jacimar da Silva Gama participam de mais uma edição do projeto Band e a Escola. Na emissora, nós tivemos a oportunidade de, sem saber como se faz um telejornal. A televisão é um mundo mágico, né? E para as crianças, então, conhecer de perto os estúdios aqui da Band, conhecer de perto como é que funciona tudo isso e participar, estar passando para eles, trocando experiência com eles, é maravilhoso, enriquecedor para a gente e para eles também. Eu, se tivesse essa oportunidade quando criança, aproveitaria ao máximo. O Band e a Escola é realizado sempre na última quinta-feira do mês para promover encontros sociais ligando os jovens à sociedade e ao meio ambiente. Uma brincadeira de criança tem reunido centenas de adultos nos fins de semana em Manaus. É a brincadeira de empinar pipa ou papagaio, como muita gente prefere chamar. Só que aqui em Manaus, um fato curioso é que não tem mais hora para fazer isso. Então, nós fomos conversar com os pipeiros noturnos. A febre dos papagaios de papel em Manaus é tão grande que agora a brincadeira mudou do dia para a noite, literalmente. Há pouco tempo, a grande novidade é empinar pipa à luz da lua, ou melhor dizendo, na escuridão da noite. Os pipeiros aproveitam a brisa noturna para empinar papagaios livremente. A disputa por espaço no ar acontece no cartódromo da Vila Olímpica de Manaus. Tem papagaio de todas as cores e formatos, com rabiola ou sem ela. O importante é brincar, por isso jovens e adultos entram na brincadeira sem medo de ser quedado. O importante é a gente se divertir aqui, né? Essa é a brincadeira, não importa quantos a gente quedou, quantos a gente cortou, o importante é a gente estar aqui para se divertir. A brincadeira noturna atrai pessoas de várias partes de Manaus. O Pedro vem de longe e logo entra na brincadeira. Alguns demonstram que isso aqui é brincadeira para vagabundo. Não, eu vejo muito pai de família demonstrando. Eu não acho brincadeira para vagabundo, eu acho isso aqui tipo uma tradição. A brincadeira de criança praticada à noite movimenta o comércio de pipas e papagaios de papel, um mercado lucrativo. O André fabrica e vende por noite entre 50 e 100 papagaios. Da noite é para quem não trabalha de dia, de noite, vem curtir a noite aqui, nosso ambiente aqui, entendeu? E aí a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra. Verdade, nosso dinheiro extra é aqui também. Por medida de segurança, empinar pipa só é permitido em local amplo, onde os praticantes não corram risco de acidentes. Toda terça e quinta aqui, os pessoal vêm pra cá vender, brincar aqui. E aí é bom aí que eu vejo assim que vão cansados pra cá, já vão dormir, né? Não vão com pensamento ruim, né? E é desse jeito, enfeitado com colorido de papel, nylon e rabiolas, que os papagaios se desafiam lá no alto. Uma brincadeira que virou paixão, paixão que vem desde menino e dura até hoje. Olha, no ano passado foi um sucesso e em 2017 a Band Amazonas quer repetir a dose e levar até você uma programação recheada de alegria nesse carnaval. Isso porque já está quase tudo pronto para os 4 programas especiais do Band Folia, que vai trazer muita música e animação para você na tela da Band. A equipe de operações da Band Amazonas começam a colorir e dar forma ao estúdio do Band Folia 2017. Os retoques finais no cenário, no som e na iluminação serão dados amanhã, porque no sábado é hora de mostrar a folia do povo amazonense aqui na tela da Band. No palco, Natan Balieiro vai receber os destaques do Carnaval de Manaus. A TV Band Amazonas entrando no circuito nacional, que acontece em todo o Brasil, a transmissão em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Manaus também. A Band vai estar mostrando os melhores blocos da cidade de Manaus, as escolas de samba, as melhores bandas. Onde tiver folia, o Band Folia com certeza vai estar lá. É sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. O Band Folia vai ter a participação da equipe de jornalismo da Band Amazonas, que vai levar informações direto dos blocos de rua da cidade. O Band Folia estreia às 0h deste domingo. É carnaval de verdade, é samba, é escola, são blocos carnavalescos, então
melhor do carnaval, seguindo a tradição Band de fazer essa folia tão bem, nós aqui vamos estar com o nosso Band Folia no ar para vocês. E como já é tradição, a Band vai trazer para o estúdio diversas atrações musicais. Assim como no ano passado, o Band Folia será exibido em 4 programas especiais, entrevistas, músicas e muita animação. O azul do céu vai clarear o meu tesouro, e quando a vila chegar você vai ver comunidade a cantar e a beber. Cisa Martins, quatro peito, eu amo você. O arco-íris no céu. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.